Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Seja com Deus nos abençoando e nos guiando nos momentos que se seguem. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia nos momentos que se seguem. Dá-nos sabedoria, entendimento, discernimento e compreensão. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui o tema dessa semana fala sobre vendo a face do ourives. Ourives, né, é alguém que trabalha com metais, né, ouro, prata ou com outros tipos de metais, que usa, né, como nós vimos, um equipamento, né, que leva as coisas a alta temperatura e com o propósito, né, de purificar aquele metal, fazer com que aquele metal seja útil, né, para determinada coisa. Então, aqui Deus também é comparado como ourives na Bíblia, e nós vamos entender por quê, e nós somos um metal, ou nós poderemos ser também, né, como diz o restante, né, do material, que a Bíblia, né, esse material chama-se escória. Né? Escória seria a parte, né, que não serve para muita coisa. Então, eu espero que nós não sejamos essa parte, sim a parte melhor, que é o ouro, a prata, né, o bronze, que seja útil para o nosso Deus. Para isso, todos nós temos uma condição inicial de vida, que todos nós temos uma mistura, né, de material, de algum metal com alguma coisa, né, que necessita ser purificada. Por isso que 2 Coríntios 3,18 diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Então, quando a gente decide conhecer a Deus, aceita que Deus se revele a nós, e nós decidimos, né, contemplá-lo, né, e nós vamos saber como é que nós contemplamos a Deus. Nós somos transformados. Então, o processo de transformação ou seja, a mudança de natureza. De glória em glória, né, nós vamos alcançando, né, melhores condições cada vez mais. E o propósito e o alvo de Deus é que nós sejamos transformados aqui na sua própria imagem. Como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, quem faz esse papel, quem faz esse processo é o Espírito Santo. E como é que nós somos transformados? Nós vamos ver aqui, né, em Tiago 1,23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, né, mas depois se esquece. A Bíblia diz que nessa passagem, né, se continuar, e você contempla o seu rosto e depois você esquece a própria face. Então, se você não ouve a palavra de Deus, como é que a gente ouve? Lendo, ouvindo, né, um vídeo, ou aqui, como nós aqui que estamos estudando aqui juntos, você está ouvindo, participando, ouvindo a palavra de Deus, mas você, ao ouvir, toma a decisão de não cumprir. O que é cumprir? Seguir, obedecer os conselhos, né, que Deus te dá. Então você é semelhante a um homem, né, que vai ver o rosto, mas depois vai se esquecer. Não vai ter, como diz, né, sentido algum o que você está fazendo. 1 Coríntios 15, de 51 e 52 diz que como é que o que vai acontecer conosco? Tem duas transformações que Deus preparou para nós. Uma primeira é a mente e a última é a física. Nós vamos falar aqui um pouco da física, que diz aqui: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, dormir na Bíblia, o povo de Deus, aqueles que morrem confiando em Deus, para Deus é um sono, é dormir. Então diz: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, tanto os que estão vivos crendo em Deus, como aqueles que morreram crendo em Deus, todos nós seremos transformados. De que forma? Física. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, aqueles que morreram crendo em Jesus, estão dormindo para Deus. Dormindo por quê? Porque para Deus eles estão, Deus é ressuscitado. Eles vão voltar à vida. Então, vão ressuscitar de que forma? Incorruptível. Ou seja, que corrupção é essa? No sentido tanto material, ou seja, físico, também no sentido mental e espiritual. Não haver mais corrupção. Nós seremos transformados. Todos nós seremos transformados. E aqui Filipenses 3,21 diz assim: que transformará, o nosso Deus transformará o nosso corpo que abatido, esse corpo que nós temos, né, para ser conforme seu corpo glorioso. Então Jesus é como se fosse o precursor. Ele foi adiante de nós, ele morre por nós, ele ressuscita, mostrando que nós vamos ressuscitar. E ele, quando ressuscita num corpo que glorioso, para mostrar para nós que nós também seremos o corpo glorioso.
Amém? Nosso Deus é maravilhoso. Deus é nosso Pai mesmo. Diz, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si o quê? Todas as coisas. Então todas as coisas estão sujeitas a Deus, sujeitas a Jesus. Por isso que ele vai cumprir esse propósito. Aí a pergunta é, se você aceita esse propósito de Deus, quem é que quer morrer? Nenhum de nós quer morrer, né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, a gente fica, né, vendo, né, que o tempo nosso está diminuindo. Mas a nossa esperança é que nós tenhamos o quê? Existência. Continuemos a ter existência. Mas para que haja transformação do nosso corpo, tem que haver primeiro a transformação, sabe o quê? Da nossa mente. E essa é a mais difícil, porque a transformação da mente só ocorre se nós aceitarmos a vontade de Deus nas nossas vidas. E aqui diz em Romanos 12:2, ó, não sedes conformados com este mundo. Não deve se conformar com o quê? Com a lógica, com as normas deste mundo. Que mundo? Desse sistema de governo que Satanás governa. Quem governa a terra é Satanás. Então tem todo um sistema, né, que ensina as pessoas a desobedecer a Deus. Então a gente não pode se conformar com esse sistema. Mas como é que nós temos que fazer? Sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Como é que nós somos transformados? Contemplando a Deus na palavra dele. E a Bíblia diz que, né, que ao contemplar nós somos transformados. Né? E a Bíblia diz aqui também, ó, em João, explica mais um detalhe, né? Como é que nós somos transformados, né? O que acontece as transformações, né? A Bíblia nos mostra aqui, ó, em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é o quê? A verdade. Então, a palavra de Deus nos capacita a sermos o quê? Santificados e sermos transformados. E aí vem, por isso que é importante você, esse momento que você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, porque ao ouvir, o Espírito Santo está trabalhando na tua mente e na minha mente também. Para que o quê? Que nosso entendimento seja o quê? Transformado. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, nós somos o quê? Somos convidados a aceitar a transformação e a renovação da nossa mente. Quando a nossa mente é transformada, ao contemplar a Deus, né, nós somos transformados o quê? A imagem e semelhança de Deus. Em quê? No caráter. Nós vamos passar a ter um caráter similar ao de Deus. Nós vamos gostar das coisas que Deus gosta. Nós vamos fazer as coisas que Deus faz. E aí, isso não é automático. É um processo. Ao contemplar, você tem que tomar a decisão diária, né, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus e tomar a decisão de cumprir. E aí eu pergunto para você, você já tomou essa decisão na sua vida? De ler a palavra de Deus? De cumprir aquilo que Deus te revelar? Se você já tomou essa decisão, sabe o que? Vou dizer para você com certeza, o Espírito Santo está te guiando. Porque ninguém toma essa decisão sem o Espírito Santo estar te guiando. Não toma. E se o Espírito Santo está te guiando, não desanime. Continue firme até o fim. Aqui a Bíblia diz como é que Deus planeja. Deus, com esse propósito de nos transformar, ele traçou um plano chamado plano da redenção. Ou seja, redenção o que é? Salvar, resgate. Resgate de quê? Desse mundo que Satanás governa. Romanos 8:28-29 diz o quê? Que sabemos que Deus age, ó, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então as coisas acontecem de boas, de ruim. Satanás faz um monte de problemas, traz dificuldades, né? E ele usa as pessoas, né, para trazer dificuldades, né? Às vezes usa até você mesmo para trazer dificuldade para você próprio, né? Mas Deus aqui age em todas as coisas, né, para o bem daqueles que o amam. Se você decidiu amar a Deus, que amar é uma decisão, é uma escolha. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus te chama com um propósito. Qual é o propósito? Pois aqueles que de antemão conheceu, então Deus te conhece desde quando? Desde o ventre. Deus já chamou cada um de nós, né, com um propósito de sermos salvos. Mas é lógico que as pessoas têm poder de escolha, né? Tem. As pessoas podem escolher não ir para o céu? Podem. Mas o propósito de Deus é que todos vá para onde? Vai para o céu. Então, como Deus tem esse propósito que todos nós vimos para o céu, desde quando Deus tem isso? Desde o início da nossa vida. Deus já nos viu lá quando a gente estava sendo o quê? Quando a gente estava sendo, né, passando a existir na barriga das nossas mães, né? Deus já tinha esse propósito para mim e para você, ó.
que diz aqui, ó, meus ossos, né? Salmo 139, verso 15, meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, ó, no verso 16. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Então Deus tem um plano, como diz aqui. Esse plano pode ser alterado? Pode. Mas ele não vai mudar o plano sem a nossa escolha. Então ele diz aqui, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então esse é o plano original de Deus para nós. Nós sermos a imagem do seu Filho. A fim de que ele seja o que? Primogênito entre muitos irmãos. Nós seremos irmãos de Jesus. Amém? Louvado seja nosso Deus. E aqui, ó, Gênesis 1, 26, 27. Mas esse plano é desde quando? Desde antes do pecado. Deus já tinha planejado que a gente fosse a imagem e semelhança dele. Lá em Gênesis 1, 26, 27 diz, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Esse plano já existia. E domine o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra. Deus nos deu a capacidade de dominar, assim como ele domina sobre todas as coisas. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o plano de Deus sempre foi que nós fôssemos que seus filhos, formados à sua imagem. O pecado veio e atrapalha. Mas o plano de Deus não muda por causa do pecado. Deus não desiste de você por causa dos seus pecados. Agora Deus vai te dar poder para que você seja transformado e não mais permanecer nos seus pecados. Não confunda as coisas, né? Efésios 1, 9 a 11 diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual era o mistério da vontade de Deus? Segundo o seu beneplácito. Beneplácito é bondade. Segundo a sua bondade, que ele propôs em si mesmo. Ou seja, Deus é o ser divino, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então esse ser divino tomou essa decisão. De quê? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Trazer para o quê? Para Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Quando isso vai acontecer? Quando Deus restaurar todas as coisas. Tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então Deus vai unir as coisas que estão do céu com as coisas que hoje estão na terra, que estão separadas. Nele, digo, em que também fomos feitos o quê? Herança. Havendo sido predestinado. Essa predestinação aqui não é que a predestinação que impede a sua escolha. Sim, é como se fosse um propósito. Predestinação no sentido de propósito. Deus teve um propósito. Olha aqui, como está escrito. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então o propósito de Deus não mudou por causa do pecado. Você não pode dizer que não foi para o céu por causa que Deus não fez a parte dele. Não. Aí é você que, infelizmente, não entendeu o plano da redenção, ou se entendeu, você escolheu não aceitá-lo. Infelizmente. Tem alguns que escolhem. Alguns que escolhem não aceitar Deus. Então, no meio desse plano, no meio desse propósito que Deus trouxe para nós, aqui diz assim, ó, Deus está se arriscando, porque ele sabe que nós podemos escolher não rejeitá-lo. Mas diz aqui, ó, a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. Imagem o quê? Primeiro no caráter, depois fisicamente. A honra de Deus e a honra de Cristo acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Então, se não salvasse ninguém, então a honra, Deus seria desonrado. Mas Jesus já é um. Então Deus já não pode ser mais desonrado, porque Jesus mostrou, né, que um ser humano com Deus pode vencer. Louvado seja nosso Deus. E por causa de Jesus, nós também podemos vencer. Jó 23, de 8 a 10 diz, eis que se me adianto, né, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Então, às vezes, nós podemos ver as coisas acontecendo em nossa vida, a gente não percebe a atuação de Deus. Apesar que a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então a gente pode estar passando por crise, por dificuldades, por problemas e achando que Deus não percebe a Deus, né? E ele diz aqui, Jó também teve essa dificuldade de entender. E ele diz aqui, se opera à minha esquerda, não vejo. Se olho para trás, eu não consigo visualizar. Não percebo. Se encobre à direita, não consegue ver. Porém, ele sabe o meu caminho, né? Então, mesmo que a gente não veja Deus presente,
não perceba a atuação de Deus na nossa vida de forma mais clara, nós podemos saber que Ele sabe o nosso caminho. Provando-me, ele sairei como ouro. Então, o propósito de Deus é que nós sejamos vencedores. Se você quer ser vencedor, se você quer ser um vencedor, clame a Deus para que Ele te dê o poder para você vencer. Podemos ver que Moisés e muitos outros homens tiveram defeitos, mas a Bíblia dá um exemplo de Hebreus 11, 24 e 27. Ó. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E Moisés era para ser o quê? O Faraó. E o Faraó no Egito, ele era o quê? Era a representação do ser, né, da divindade. Mas ele percebeu, ele conseguiu entender, através, né, da vida, né, da mãe dele que ajudou ele, né, conhecer a verdade do Evangelho. E ele percebeu que o ser eterno não é um ser humano como nós. E aí ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O que é gozo do pecado? Os prazeres, né? Que o Egito traz, né? E o poder que ele tinha, ele ia, né, ter muitos prazeres. Mas ele diz aqui que tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então ele visualizou, ele conseguiu compreender o plano da redenção como Deus revelou para ele. E ele escolheu seguir a Deus. Porque tinha em vista a recompensa. Que recompensa é essa? Nós já podemos ver a recompensa, né? Nós seremos transformados à imagem e semelhança de Deus. Teremos um corpo glorioso. Teremos filhos de Deus. Que recompensa é essa? Para mim, não tem maior recompensa do que essa, não. E diz aqui que pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então ele seguiu em frente, mesmo, né, sem ver os detalhes. Era como se ele estivesse vendo Deus, o ser invisível. E nós também podemos fazer isso pela fé. Nós também podemos fazer isso quando lemos a Bíblia e decidimos fazer a vontade de Deus. Nós estamos vendo o invisível. Hebreus 11, 33 e 34 diz que outros também seguiram esse caminho, os quais pela fé venceram reinos, ó, praticaram a justiça. Que reinos que ele venceu? Tiveram diversas batalhas, né? Daniel, né? José, né? Tem vários outros, né? Jeremias e outros vários, né? Alcançaram promessa, fecharam boca de leões. Quem fechou boca de leões? Aqui é a história de Daniel, né? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, né? Como Davi. Da fraqueza tiraram forças, né? Como Josué. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos estranhos. Amém? Nós podemos fazer isso? Podemos. Se nós estivermos com Deus e Deus estiver conosco, nós podemos fazer isso também. E Deus quer que você seja parte desse povo vencedor. Nós podemos ver que as palavras e a preocupação de Jesus, quando ele estava próximo de morrer, né? Porque as palavras de Jesus, a gente não pode dizer que são últimas, né? As últimas palavras de Jesus não existem. Porque ele é o ser eterno. Ele vai ter sempre palavras, né? Mas aqui a gente pode dizer que as últimas palavras de Jesus, antes dele morrer na cruz. Diz qual era a preocupação de Jesus naquela época e para nós hoje. Era o povo do tempo do fim. E ele diz, quando o Filho do Homem, está lá em Mateus 25, 31, 36. Ó, Filho do Homem vier em sua glória, tantos santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem tem trono é que é rei. E que glória, né? Só Deus tem glória. E todas as nações, ó, serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Então vai haver uma separação entre dois grupos. Diz aqui, porás as ovelhas à sua direita, mas o bode à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos meu Pai. Então alguns são benditos. Bendito é abençoado, bem-aventurado, feliz. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, desde que Deus fundou o mundo, esse reino está preparado. Mas, infelizmente, por causa do pecado, a gente não pode ainda participar dele. E Jesus explica quem são esses benditos. Porque tive fome e deste de comer. Então, para Deus, amar a Deus e amar ao próximo não é só de fala, só de boca. Para Deus tem que haver o que é ação. Então, algumas pessoas, né, que têm fome, você vai ter que dar de comer. Agora, tem pessoas que tentam se aproveitar, né? A gente tem que também ser sábio. Então, a gente não pode dar dando para qualquer pessoa, né? Que, inclusive aquelas que estão querendo se aproveitar, porque aí o que acontece?
Nosso recurso é finito. Se a gente deixa, né, de ajudar a pessoa correta e ajuda pessoas erradas, quando vier a pessoa correta, a gente não tem um recurso. Então a gente tem que ter cuidado, né? Sair dando, não. Tem pessoas que você dá uma vez, observa, depois você vê que ela está tentando se aproveitar. Não é esse tipo de pessoa aqui que Deus está falando. É a pessoa que necessita, de fato, tem fome e você dá de comer. Teve sede e você dá de beber também. Era estrangeiro e você hospeda, né? Então, vamos hospedar qualquer um. Não, você pode ter cuidado com algum bandido, né? Vir com um plano, né? Que você é cristão e tentar se hospedar na sua casa e fazer alguma violência na sua casa. Não é isso que Deus está dizendo. É aquele que necessita, né? Que você vê que necessita como estrangeiro, ou seja, a pessoa que vem de um ou outro lugar e está precisando do seu auxílio, né? Uma pessoa honesta, você hospeda. Estava nu e me vestiste. Da mesma forma, nas vestes, né? Você dá roupa para as pessoas, né? Que às vezes você tem mudas de roupas que você nem usa, ou sapato, ou qualquer coisa, né? E você deve, né, ajudar os outros também nesse sentido. Adoeci e me visitaste. Esse aqui, né? Visitar, aí cabe a você visitar de forma geral. Tantas pessoas que estão adoecidas, né? Então, uma boa visita para alguém que está numa dificuldade, né? Dá estímulo, dá um vigor na pessoa que é visitada. A pessoa visitada se sente bem. Quanto mais quando você leva a mensagem de Deus para ela. Estive na prisão e foste ver. Esse na prisão aqui não é da prisão os bandidos, né? Fui no bandido. Tem pessoas que fazem trabalho com pessoas que são bandidos, né? E conseguem resgatar. Mas aqui, essas pessoas que estão na prisão são pessoas, né? Como, né? Daniel, que foi colocado na prisão. José foi colocado na prisão. São pessoas que, mesmo sendo inocentes, passam por dificuldades e são presos, né? Ou estão numa diversidade da vida, né? Cometeram um ato ou um erro. E esse erro, né? Ele está pagando por esse erro, mas ela tem ainda a vontade de mudar de vida. Então, aí você também pode visitar essa pessoa. Aqui nos diz também, Jesus fala, Mateus 25, de 1 a 8, fala: então no reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Então 10 virgens são mulheres, né? Mulheres representam o quê? Igrejas. Eram 10 igrejas, né? Sendo, né, que 5 delas eram prudentes. Porque prudente é o sábio. É aquele que ouve a palavra de Deus e decide fazer a vontade de Deus. Esse é o prudente. 5 eram loucos. O que é o louco? O louco tem a diferença entre o louco e o doido. O doido, ele não sabe o que está fazendo. O louco, né, ele recebe o conselho, recebe a advertência e mesmo assim ele escolhe não seguir. É o que? Louco. Então tem as mulheres, ou seja, igrejas que são igrejas loucas, que tomam as suas lâmpadas, não levam azeite consigo. O azeite na palavra de Deus está relacionado com o quê? Com o Espírito Santo. O azeite está relacionado com o Espírito Santo. Como é que você recebe o Espírito Santo? Quando você decide seguir a palavra de Deus. Como é que está escrito isso? Está lá em Atos, ó. Atos 5. Diz para quem que vem o Espírito Santo. A gente pensa que vem para todo mundo, né? Mas não é, não. Atos 5, ó. Verso 32. Olha o que diz aqui. Vamos ler? Nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também quem? O Espírito Santo. Que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ó. Então o Espírito Santo não vem para quem não obedece a Deus. E como é que você sabe que obedece a Deus? Jesus mesmo fala como é que você mostra que obedece a Deus, né? João 14, ó. Cadê? 14, verso 15, ó. Jesus diz: se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Então obedecer para Deus é guardar os mandamentos. E Jesus diz: se você ama, guarda os mandamentos. E aqui, ó, 15 de novo aqui, ó. Verso 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, a coisa é séria. Deus, né, trata. Né? Deus trata de forma séria. E aqui, as virgens loucas, né, não tinham o quê? O Espírito Santo. E quem é que recebe o Espírito Santo? O Rabino. Quem obedece a Deus. E quem obedece a Deus? Jesus disse: quem me ama. E quem ama ele? Jesus diz que guarda os mandamentos dele. E ele diz: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando.
Que mandamentos são esses? Os 10 mandamentos. Mas é só esse? Não. Tudo que Deus revelar na Bíblia é mandamento. Então essas virgens loucas não seguiam, não obedeciam a Deus. É tal que aqui diz o quê? Mas as prudentes levaram o quê? O Espírito Santo em suas vasilhas. O que é as vasilhas? É a sua mente, seu ser, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, ou seja, Jesus demora a voltar, está demorando a voltar. Tem pessoas agora que nessa pandemia já fizeram abandonar a igreja, meus irmãos. Infelizmente. E elas nem leram, parece que esqueceram que leram na Bíblia que isso ia acontecer. Que ia tardar o esposo, né? E todas, né, estariam dormindo, né? Muitos de nós estamos dormindo sem perceber o que está acontecendo. As profecias estão se cumprindo. E adormeceram, né? Mas à meia-noite ouviu-se o quê? Um clamor, ou seja, vai vir chegar um momento, e nós vamos ver que momento é esse aqui nessa lição. Nesse estudo da lição, eu vou explicar que momento é esse, desse alto clamor. Porque o clamor o quê? Vai ser dada uma grande mensagem que Jesus está voltando. Vocês vão já ver que sinal é esse. Aí vem o esposo, vai sair ao encontro. O que aconteceu? Aquelas virgens, né, se levantaram, né, todas, e prepararam suas lâmpadas. Sabe o que aconteceu com as loucas? As loucas não tinham aprendido a obedecer a Deus. Não tinham aprendido a fazer a vontade de Deus. E o que acontece? Elas não entraram. E elas queriam das outras igrejas, né? O quê? Que azeite. Queria o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vem para quem não obedece. Eu não posso passar o Espírito Santo para você se você não decide obedecer a Deus. Nem você pode passar para mim. Mas Deus está te convidando, né? Para que você tome a decisão de obedecer a Deus. Para que o Espírito Santo possa te guiar. Você aceita esse convite? Eu estou fazendo esse convite em nome de Deus. Obedecer a Deus na sua palavra. Se você fizer, se tomar essa decisão hoje, pode ter certeza que o Espírito Santo vai vir te guiar. Amém? Na tua decisão. Então, quem são os sábios? Daniel 12, de 1 a 3, Deus revelou que no tempo do fim, nós já estamos no tempo do fim, vinha acontecer o quê? Um grande tempo de angústia. Lembra do alto clamor? Começou a história do alto clamor. O que é esse alto clamor? Vamos começar a falar sobre ele. Naquele tempo vai se levantar quem? Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Então Miguel é o nome de Jesus divino. Significa uma pergunta ou afirmação. Pode ser aquele que é como Deus ou quem é como Deus. De qualquer maneira, quem é como Deus? Jesus. Aquele que é como Deus. Jesus. E o nome Jesus significa salvação de Yah. De Yah. Yah. Alguns falam Yahu, né? Também, né? Na pronúncia, por causa do H. Mas Yahu ou Yah é o mesmo. E diz que haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Que tempo de angústia? É o tempo do fim que nós já estamos começando a ver. A crise já começou e está se aproximando e ficando cada vez mais difícil. Fomes, né? E dificuldades maiores já vão acontecer mais ainda com essas pandemias e vão vir outras pandemias. Então esse tempo de angústia qual nunca houve não vai ser só a pandemia, vai ser mais coisa. Diz que desde que houve nação aquele tempo, não houve um tempo de angústia como esse. Angústia o quê? Para as nações. Sofrimento. Angústia é sofrimento. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Quem é que vai ser livrado? Todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro? A Bíblia diz livro da vida, livro do Cordeiro. Como é que seu nome faz parte do livro do Cordeiro? Quando você aceita Jesus como Salvador e você crê nele e batiza. Aí seu nome passa a fazer parte o quê? Do livro da vida. Então, você tem, se você não tomou essa decisão ainda, e eu não recomendo você tomar essa decisão precipitadamente, porque você pode tomar ela e depois abandonar, como eu falei, tem alguns, né, que abandonaram a Jesus. Alguns, no meio da pandemia, deixou a Jesus. Não tem sentido nenhum, né? Então, conhecer Jesus não é tudo, mas tem que conhecer e permanecer nele, para que seu nome permaneça no livro da vida. Então, aqui diz mais. Muitos dos que dormem no pó da terra vão ressuscitar, ó, como a gente viu antes. Né? Ressuscitar. Quem são esses? Uns para a vida eterna. Quem vai ser ressuscitado para a vida eterna aqui? Aqueles que morreram crendo em Jesus. Fiéis a Jesus, como lá nós vimos, né? Que vão ser transformados junto com os salvos, né? No abrir e no piscar de olhos. E outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem são esses? São aqueles que vão ser condenados, vão ser ressuscitados para saber por que não vai para o céu. E eles já vão saber, porque eles já sabem que não tomaram a decisão
do lado de Deus. Diz aqui um conselho para nós hoje. E para você e para mim. Os que forem sábios, você quer ser sábio? Eu oro a Deus para Deus me tornar sábio. Sabe o que diz? Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. O firmamento, né? Resplandece. E os que há muito ensinam a justiça como as estrelas sempre eternamente. Eu oro para que eu faça parte desse grupo. Eu oro para que esses momentos de estudo aqui eu esteja conseguindo ajudar você e também a mim a aprender o que é a justiça. E o que é a justiça? É fazer a vontade de Deus. Isso se chama justiça. O que é justiça? Justiça é fazer o que é certo. E o que é fazer certo? É fazer a vontade de Deus. Né? As coisas de Deus são simples. Mas Satanás tenta tornar complexo, né? Para a gente pensar que tem outro caminho. Daniel 12, de 9 a 10, dá um detalhe para nós aqui. Ó. Daniel, né, morreu. Daniel queria saber quando é que ia se encerrar, quando ia acontecer esse tempo de angústia final, que é o nosso tempo hoje. Pode ser nossa geração. E Deus falou para Daniel o quê? Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Quando começa o tempo do fim? 22 de outubro de 1844, que é o dia da expiação. O dia que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Existia no santuário, né, terrestre, 2 cômodos. Um chamado lugar santo, outro lugar santíssimo. Jesus, né, o sacerdote, fazia o quê? Passava o ano todo, né, trabalhando. E uma vez por ano ele entrava no lugar santíssimo. Para o quê? Para purificar o santuário. Jesus entrou no santuário celestial para purificá-lo, né? Ou seja, começou o julgamento. Para purificar tem que haver um julgamento. E no julgamento alguns vão ser condenados e outros vão ser o quê? Salvos. Começou o quê? Julgamento com os mortos que morreram crendo em Jesus. E vai terminar quando? Na segunda vinda de Jesus. Então, diz aqui que esse tempo do fim, que começou em 1844, quando depois disso muitos seriam purificados, embranquecidos e provados. Quem são esses? Somos nós. Aqueles que estão com Jesus. Nós estamos passando por processo de purificação, então nós estamos sendo purificados. Deus está nos provando, nós estamos passando por provações. Nós às vezes não queremos, né, aceitar essas provações, mas Deus permite que essas provações venham para o quê? Nós sermos o quê? Purificados. Embranquecido. Quando é que nós somos embranquecidos? Cada vez que nós confessamos nossos pecados e nós deixamos esse pecado pelo poder de Deus, nós vamos sendo o quê? Revestidos das vestes de Jesus, que é o quê? Uma veste branca. Provados, todos nós estamos sob provação, todos aqueles que herdarão a salvação. Mas diz aqui que os ímpios vão proceder o quê? Impiamente. Então, às vezes, você está na igreja, você está com Deus e você está passando por muita provação. E alguém que não está na igreja fala para você, olha, mas aquele crente ali só vive sofrendo, só tem dificuldade para ele, só tem problema, né? Tá vendo? Eu estou melhor do que ele, né? Porque eu estou rico aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho mulheres, ou eu tenho homens, né? Tem poder, eu faço o que eu quero, eu mando matar, né? As pessoas que eu quero mandar matar, eu minto, né? E mesmo assim convenço as pessoas. O ímpio vai proceder o quê? Impiamente. E vai olhar para aquele que segue a Deus, né? Ah, aquele só vive em sofrimento. Eu não vou nem para essa igreja aí, né? Eu vou sair dessa igreja, né? Isso só tem problema. Mas a Bíblia diz o quê? E isso ia acontecer. Que o povo de Deus ia ser o quê? Provado, purificado. E o ímpio ia proceder o quê? Impiamente. E nenhum dos ímpios vai entender. Ou seja, o ímpio está achando que os problemas da pandemia, né? Que é problema de vacina, que é problema de mudança climática, né? Que é problema de economia, que é problema do presidente, é problema, né? Que o partido que está, né? Não é o correto, né? Que o presidente que está no poder não é o correto. Então ele não vai entender, o ímpio nunca vai entender. E ainda tem gente na igreja que age como ímpio, né? Que ele também não entende. Mas diz que os sábios vão entender o que está acontecendo. As profecias estão acontecendo. O sábio vai entender. E como é que você vai saber? Estudando a Bíblia, assim como nós estamos estudando aqui. Daniel 2, 20, 21 diz, como é que nós vamos ser sábios? Aqui, ó, tá a resposta novamente. Daniel diz, bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade. Ó. Porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda o quê? Os tempos e estações. É as mudanças climáticas que mudam o clima? Ou é Deus que muda os tempos e estações? Tá vendo? Muita gente aqui, inclusive cientista, né? Dizendo que as mudanças climáticas é o ser humano. Quem muda tempo e estação é Deus.
E ele muda de acordo com a obediência ou desobediência sua. Se você é desobediente, vai piorar o clima. Se você é obediente, Deus vai melhorar o clima. Ele remove reis e estabelece reis. Então, o presidente, né, que assume, alguém pode botar no poder? Pode. A sociedade secreta pode colocar alguém no poder? Pode, mas se for de acordo com o propósito de Deus. Se não for, Deus vai tirar. Se não for, Deus mantém. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento a quem? Aos entendidos. Você quer ser sábio? Quem é que dá sabedoria? Deus. Peça a ele. E conhecimento para os entendidos. Ele diz que o sábio vai entender. É Deus também que dá. Então, olha o conhecimento que Deus trouxe sobre esse assunto do tempo do fim. E eu vou passar para vocês aqui. O grande reset, né, que agora está famoso. Né? Antes eu já tinha lido isso em 2002, sobre isso. Né? Lendo um livro chamado Clube de Bilderberg, né, com esse plano. E aqui, ó, tá tudo acontecendo hoje já, em 2022, 20 anos depois. Era o quê? Fazer dissolução de todas as forças armadas nacionais e proibição do seu estabelecimento, né? Tornar o quê? Os exércitos dos países, né, como uma força que trabalha para o quê? Para a ONU. E nós já podemos ver que no Brasil já existem as forças nacionais. E o próximo passo no futuro é o quê? As nações ceder o seu poder militar para quem? Para a ONU. Estabeleceu o quê? Um exército mundial com a entrega irrevogável, ó, da autoridade dessas forças em favor do secretário-geral de quem? Da ONU. Tá? Isso vai chegar um dia. Pode ter certeza. Confiscar todas as armas de fogo que estão na mão dos particulares. Vendo? Porque aqui, ó, qual o propósito de não ter uma arma na mão dos particulares? É para as pessoas, quando criar esse governo mundial, não ter condição de se defender. A ideia, né, da propriedade particular é excessiva para a nova ordem mundial. Então, também revogar o que? Propriedade particular. Ou seja, as propriedades pertencem ao quê? Ao Estado. E até você vai pertencer ao Estado. A riqueza deve ser compartilhada com o restante do planeta. Quem fala isso? Papa Francisco. Laudato Si, está lá escrito isso. Mas quem é que vai decidir como vai ser compartilhada? Quem é? A ONU, não é você. Operações psicopolíticas, né? Quem enfoca propaganda o quê? Em pequenos grupos de pessoas, como acadêmicos, especialistas, capazes de influenciar a opinião pública. Usam professores de universidade, usam cientistas, né? Para o quê? Para convencer as pessoas. Foi só a gente ver o que aconteceu o quê? Nessa pandemia. Usavam-se, né, cientistas, né? Ou seja, nem se procurava, né, as publicações, né, sobre o tema, mas pegava alguém que tinha poder de influência, né, como cientista, e para poder o quê? Mudar a opinião pública. Propaganda para as massas através do meio de comunicação. É por isso que eles estão preocupados com os WhatsApps, né? Estão preocupados com os Facebooks e outras coisas, porque as pessoas estão conversando entre si e eles não estão conseguindo controlar o quê? A propaganda. Sociedade sem dinheiro líquido, né? Por exemplo, quase não tem dinheiro, né? Você também. Agora é o Pix, né? E eu não sou contrário ao Pix, não. É uma coisa muito boa e muito tecnológica. Só que isso vai servir no futuro para o quê? Para o maior controle de você. O governo tem a capacidade tecnológica para impor tirania total no caso de um ditador tomar o poder. Quem vai ser esse ditador? Vamos ver daqui a pouco. Suprimir a democracia. Ou seja, num governo mundial não tem condição de haver democracia. Democracia é onde todo mundo discute, todo mundo comenta, né? Todo mundo dá opinião. Você vê agora que até os próprios, né, organismos do Brasil estão contra a opinião das pessoas, como o STF. Né? E aqui, cartão inteligente. Criar um cartão inteligente. Esse cartão pode chegar até a ser o quê? Um chip na sua mão. Pequena quantidade de dados sobre o passageiro, né, possuidor do cartão. Um número exclusivo de identificação. Esse número nós sabemos que vai ser o CPF das pessoas. Também eu não sou contra a identidade única, mas já sei também que no futuro vai ser usada contra você e contra mim. Chips biológicos, né? Nós já estamos vendo. Biometria, código de barra da carteira motorista. Isso aqui é de 2006. Nós já estamos em 2022. A gente já está acontecendo, né? Naquela época ainda era só teoria. Célula de identidade pessoal universal. Em 7 de julho, ó, o Papa Bento XVI, que ainda é o Papa, ele ainda está morando no Vaticano ainda. Quem mora no Vaticano é o Papa Bento XVI. O Papa Francisco mora onde? Numa casa, num lugar fora do Vaticano. Então, o Papa Bento XVI lançou em si chamada Caridade na Verdade. E ele disse o quê? Nessa encíclica? Que a reforma da ONU tem o objetivo de fortalecê-la. Para quê? Para que a ONU seja, do ponto de vista do Vaticano, vai ser o quê? A autoridade política mundial.
Mas para que a ONU vai se tornar autoridade política mundial? Vamos já ver mais detalhes. Deus, assim como o mundo está trazendo as pessoas, né, para ser obedientes ao Estado, obedientes ao governo mundial, Deus nos dá o que? Na igreja, Efésios 4, de 11 a 15, Deus deu uns para apóstolos, né, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Tem hierarquia dentro da igreja? Tem. Mas é a hierarquia que Deus planejou para o nosso bem. Não é a hierarquia que Satanás planejou. Para que Deus planejou isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem o quê? A unidade da fé. E a gente não seja mais o quê? Como meninos inconstantes, levados por toda a roda, todo o vento de doutrina, né? E aí nós podemos ver as doutrinas, significa o quê? Ensinamento. O mundo traz doutrinas e falsos ensinamentos, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então como é que nós temos que fazer? Seguindo a verdade que em amor, ó, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós obedecemos a quem? A Jesus. Como é que a gente sabe que obedecemos a Jesus? Seguindo a palavra dele. Porque Deus diz que vai vir o quê? Alguém guiado, né, conduzido por Satanás, ó, que vem segundo a eficácia de Satanás. Satanás significa adversário. E essa pessoa vai ter poder de Satanás, ó, vai ter todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então trabalha com o quê? Com a mentira. Com todo engano de justiça, ó. Então está usando o quê? O engano e a injustiça. O que nós vimos que é justiça é o quê? Fazer a vontade de Deus. E o que é injustiça? É não fazer a vontade de Deus. Fazer o quê? Ensinar as pessoas a desobedecer a vontade de Deus, porque eles vão assim o quê? Perecer. E por que eles vão perecer? A Bíblia explica aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11. Vão perecer porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E o que é a verdade? Nós vimos lá, é a palavra de Deus. Então, se você não recebe a palavra de Deus e não decide fazer a vontade de Deus, você vai, infelizmente, você vai perecer. Você vai ser pego pelo engano de Satanás. Porque ele trabalha com a mentira e você, se você não aceita a verdade, você vai ser guiado pela mentira. E aqui diz, quem é esse poder que vem com toda a eficácia de Satanás? Aqui Apocalipse 13:2, História da Redenção, explica. Ó. No 6º século tornou-se o papado firmemente estabelecido. É só ler a história. Ano 538, o Papa ascende ao poder, né? Quando o Império Romano, né, se divide, né, o Papa assume o poder. E fixou-se a sede do seu poderio na cidade imperial. Qual cidade imperial? Roma. E declarou-se seu bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. Quando ele passou a ser a cabeça de toda a igreja, passou a cabeça também de toda a Europa. E diz que o paganismo cedeu lugar ao papado. E quem fez isso? O dragão. O dragão quem é? Satanás. Deu a besta. Quem é a besta aqui? É o papado. O poder papal é a besta. Deu o poder papal o quê? O seu poder, o seu trono e sua grande autoridade. Então quem é que vai governar a ONU no futuro, no final? Quando se fornecer o governo mundial? O Vaticano. É por isso que aqui diz assim, ó. Serviço Cristão, página 50. Quando eu li isso aqui, foi próximo do ano 2000, 2002. Eu comecei a estudar mais esse assunto. O mundo é o quê? Um teatro. Os atores são seus habitantes. Nós somos atores, você sabia disso? Estão se preparando para fazer sua última parte no grande drama. E muitos já estão fazendo a sua parte. Um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Que cenas são essas? Satanás apresentando-se como Cristo. Satanás vai vir como o quê? Como Messias. Operando com todo o engano da injustiça naqueles que estão se unindo o quê? Em sociedade secreta. Então tem sociedade secreta conduzindo o mundo para o quê? Para criar esse governo mundial. E diz aqui, e o que eles vão tentar impor? Qual vai ser o sinal que lá do alto clamor? Olha o sinal do alto clamor aqui, ó. A grande questão que está tão próximo, que é o cumprimento da lei dominical, vai ser o alto clamor. Quando vinha um decreto dominical que o Papa Francisco escreveu na Laudato Si, né, para criar um governo, um dia de descanso, né, mundial, né, que é o domingo para eles, por causa das mudanças climáticas, né, e vai eliminar aqueles que Deus não designou dentro da igreja. Sabe por quê? Porque quando vier esse decreto, quem é fiel a Deus permanece na igreja, mas quem não é fiel sai da igreja. E aí sim, vai ficar só o que é fiel. E aí esse grupo aí terá um ministério de puro, leal, santificado. E vai receber o quê? O Espírito Santo na chuva serôdia. Espero que você permaneça.
E diz aqui, ó, ninguém é condenado sem que haja recebido o quê? Uma iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. O decreto municipal vai tentar obrigar as pessoas a guardar que dia? O primeiro dia da semana. E o mandamento que está na Bíblia, que Deus estabeleceu em Êxodo 20, né, verso 8, é o quê? O sábado, do quarto mandamento. Mas quando foi expedido o decreto que impõe um sábado falso, né, que é o domingo, o alto clamor do terceiro anjo vai advertir os homens contra a adoração de quem? Da besta. Quem é a besta aqui? Do papado. E a sua imagem quem é? É o protestantismo, as igrejas protestantes que vão estar apoiando o papado no estabelecimento da guarda do dia do domingo. Vai ser traçada uma linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem, né, na desobediência à guarda do dia do sábado e seguir a guarda do dia do domingo, esses vão receber o quê? O sinal da besta. E aí chegou o fim. Eu desejo a você, né, como aqui a Bíblia diz em Efésios 6:24, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade. E nós vimos quem ama Jesus, né, guarda os mandamentos dele. E se guarda mandamentos, vai guardar o quarto mandamento, que é o dia do sábado. Que Deus te abençoe, te dê um bom fim de semana. Já deseja a ti o quê? Um feliz sábado. Que começa quando? O pôr do sol, da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.